favor, levanta a Bíblia assim. Isso. Levanta a palavra de Deus. Quem tem no celular também, vamos dar um jeito para você. Levanta a Bíblia no celular assim também. É o jeito, não tem o que fazer. Mas quem tem, levanta a Bíblia, irmão. Segura a Bíblia assim em pé. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Bota a Bíblia sobre o seu colo e dê a melhor salva de palmas que você deve dar à palavra de Deus nessa noite. Hoje é mais um dia de aniversário da Mia. São 15 anos, são 15 amigos pregadores. Pastor, vai passar por aqui? Quase. Então, levanta as mãozinhas assim, isso para receber a bênção do Senhor. Amém? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e vos dê a paz. Que a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor seja sobre esta igreja, a bênção da multiplicação. Que essa igreja cresça para 10 mil membros, para 50 mil membros, e que invada famílias e saqueie o inferno, e que a glória do Senhor venha sobre esta igreja, para a glória do nome do Senhor. Amém? Aleluia! Abra sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Eu nunca preguei nesse birô aqui, nessa mesa chique aqui. Um negócio que eu começo a mexer, começo a bater aqui, daqui a pouco esse negócio está tudo caindo aqui. Gente, uma alegria muito grande estar aqui. Um privilégio, na verdade, é a segunda vez que eu venho aqui nessa igreja. E cada vez que eu venho aqui, eu vejo a glória de Deus, a manifestação de Deus. E eu fico tremendo ali pelas coisas que o pastor Ricardo fala. Mas vai dar liberdade, é isso, está entendendo? Vai dar liberdade, a gente vai ficando amigo e daqui a pouco, pronto, foniquito e assim vai. Romanos capítulo 4, versículo de 16 em diante. Quem achou, diga achei. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Posso ouvir um amém aí, irmão? Amém. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de multidões, ou pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado por justiça. Verso 23, e não somente por causa dele está escrito o que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, diga amém. Amém. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aleluia. Baixa a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado, Paizinho, por esta
noite tão linda de festa, pela tua igreja estar reunida aqui neste lugar, que a bênção do Senhor que enriquece e que não acrescentam dores, seja sobre cada família, sobre cada membro dessa igreja, sobre cada convidado, que a bênção, Deus, que enriquece, que traz vida, que vivifica os mortos, como disse a tua palavra, possa habitar em nós, estar plenamente aqui nesse lugar. Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor, tem misericórdia das minhas palavras, que não sejam minhas palavras nesta noite, mas seja a tua palavra neste lugar, que o teu poder, a tua unção, que a sabedoria, o intelecto do pregador desapareça, mas que a tua unção, o teu poder sobrenatural venha sobre a tua palavra nessa noite, que nós não estamos aqui para ouvir a palavra de homens, estamos aqui para ouvir a tua palavra. Ó Deus, faz isso para a glória e louvor do teu nome, apesar de mim, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Queridos irmãos, o livro de Provérbios diz uma frase que eu gosto muito dela, é uma das verdades que eu acompanho na minha vida. O livro de Provérbios diz que a esperança que se adia adoece o coração. Todos nós precisamos de esperança, todos nós precisamos de sonhos. Segundo o pastor Ricardo aí sabe que nós somos sonhadores, assim como a igreja Mir, amém? Temos um sonho grande, essa igreja aqui é só o protótipo, aqui só está a liderança do que Deus vai fazer daqui para frente. Uma das maiores dificuldades do ser humano é esperar, e eu quero que você entenda o que é que Deus vai falar conosco nesta noite. Nossa paciência é curta, queremos que tudo aconteça ao nosso modo e ao nosso tempo. O cantor popular diz assim: bem, vamos embora porque esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa é uma linguagem dessa geração que é inquieta, que não sabe esperar em Deus. A palavra de Deus diz que esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós temos que ter paciência. Vivemos num século, irmão, o século 21 é o século do imediatismo, o século do fast food, da onde você chega nos locais, até para comer tem que ser a comida rápida. Você passa no local, já compra aqui, e daqui a pouco você arrudeia a loja, já está ali o sanduíche pronto, a bebida pronta, e você vai andando e vai, tudo precisa funcionar dentro das leis desse século e do imediatismo. E nós queremos que Deus também haja com a gente assim. Presta atenção nisso. Não temos paciência de esperar muitas vezes o agir de Deus. Esperar um dia para nós é uma morte, esperar um mês para nós é um martírio, esperar um ano é uma eternidade. E muitos têm esperança que não se desespera, essa é a melhor. Aquela esperança que você crê em Deus e você continua crendo em meio às desesperanças da vida, em meio às desilusões. Mas muitos se desesperam antes de esperar. Esses são os ansiosos, que você tem que confiar mais em Deus. E há aqueles que vivem o próprio desespero sem esperanças. Esse também precisa muito da graça de Deus. O exemplo que eu tenho bíblico é aquele paralítico que estava no tanque de Betesda e ficou, diz a Bíblia, 38 anos deitado numa cama esperando a cura chegar. Dizia a lenda que aquela água se mexia quando um anjo descia uma vez por ano, e a primeira pessoa que se jogasse naquele tanque era curado. E aquele moço ficou 38 anos. Há aqueles que esperam com segurança, e há aqueles que esperam contra a esperança. É essa esperança que eu quero falar hoje. O exemplo de Abraão, que esperou contra a própria esperança. Nosso Deus é um Deus único, poderoso e livre. Ele age como quer, na hora que quer e quando quer. Posso ouvir outro amém? Amém. Ele não age de acordo com as nossas pressões. Ninguém pode colocar Deus dentro de uma caixa, porque Ele é Deus. Ninguém pode dar ordens a Deus. Eu ordeno a você, Deus, eu decreto a você, eu proíbo a você. Não. Nós somos os servos, Ele é o Senhor. Nós podemos dar ordem ao diabo, nós podemos repreender o diabo.
Ana aprendeu essa verdade e expôs lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 a 8, ela diz assim: o Senhor é aquele que tira a vida e o que dá a vida, que desce a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e, desde o monturo, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória de Deus, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou-se sobre elas o mundo. Ou seja, Deus tem o poder. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Todos nós pertencemos a Deus e nós precisamos aprender a acreditar na esperança, a esperar em Deus sem nos desesperarmos. Deus é a vida, Ele dá a vida e tira a vida, Ele exalta e Ele humilha, Ele levanta o pobre e faz o necessitado assentar-se como príncipe nas regiões celestiais, mas quando Deus age, ninguém pode impedir. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Guarde isso. Ana era estéril, sua causa era perdida. Eu não sei como é que você está aqui hoje. Eu não sei como é que você acredita em Deus e quanto tempo você tem esperado em Deus. Mas eu quero dar uma palavra de fé hoje para o seu coração. É festa e Deus tem promessas para nós essa noite. Mas quando Deus age, ninguém pode detê-lo, porque Ele é o Senhor. Deus age muitas vezes de forma artesanal, irmãos. Uma coisa é você fazer as coisas em série. Deus trabalha artesanalmente. É como aquele artista que pega aquela escultura e passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, cuidando dos detalhes. Deus agiu assim na vida de Abraão e também pode agir assim nas nossas vidas. Então não queira que Deus haja de acordo com esse século, no imediatismo, é agora, Senhor, agora, assim, não. Deus tem o seu tempo, Deus não tem pressa. A vida de Abraão para nós é um manancial de exemplos. O Deus de Abraão, o relacionamento de Abraão com Deus, irmãos, nos chama a atenção de maneira linda. A esperança de Abraão é vitamina para a nossa alma. Vamos olhar para Abraão nessa noite e aprender com a sua paciência a esperar na desesperança de quem não se desespera. Em primeiro lugar, hoje à noite, só pode ter esperança, queridos, que não se desespera aquele que crê no Deus dos impossíveis. Diga comigo, aquele que crê no Deus dos impossíveis. E eu quero que você preste atenção nisso. Ele não começou a peregrinar e a ouvir, ele começou a peregrinar e a ouvir a palavra de Deus com 75 anos de idade. Eu achei interessante isso. Lá em Gênesis capítulo 12, você pode abrir aí, por favor, que a gente vai ler os 3 primeiros versículos, os 4. Gênesis capítulo 12. Por que Paulo vai citar Abraão lá em Romanos? Porque Abraão era um exemplo de vida para nós. Então, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4, Deus chama Abraão com 75 anos de idade. Olha só como ele diz. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E em ti farei uma grande nação, em ti abençoarei e te engrandecerei o nome, e se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Posso ouvir outro amém? Amém. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, e tinha Abraão, quantos anos, irmãos? 75 anos de idade. Por favor, quem aqui tem 75 anos de idade? Levanta a mão aí para mim. Olha só, as jovens não tem um cabelo branco. Isso aqui é milagre de Deus. As mulheres da Mi não envelhecem, ficam louras, morenas, ruivas, né? E é maravilhoso.
Só para um detalhe para as mulheres, cabelo das mulheres é assim. Cabelo é bandido, ou está preso ou está amarrado. Ele está duas coisas. Mas você precisa entender uma coisa. 75 anos, o que é que uma pessoa aqui no Brasil quer com 75 anos de idade? A gente quer aposentadoria, não é isso? E essa reforma da aposentadoria está todo mundo com medo. Por quê? Querem aumentar mais a idade ainda. Irmãos, com 75 anos de idade, a gente está querendo pendurar as chuteiras, quem é jogador. Com 75 anos de idade, a gente está querendo comprar uma cadeira de balanço e ficar naquela de esperar. Abraão, irmãos, com 75 anos de idade, começou o seu ministério. Com 75 anos de idade, Abraão foi chamado por Deus. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu fico pensando, eu gosto muito dessa expressão, quando Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, vem aqui para fora da tenda. Olha aqui para o céu. E Abraão olha e ele diz: olha as estrelas do céu. Assim como elas são incontáveis, Abraão, assim será a tua descendência. Olha a areia do mar, Abraão. Assim como é incontável esses grãos de areia, assim também será a tua descendência. Irmãos, isso para um jovem era até comum, mas um homem de 75 anos de idade, por isso que ele é citado por Paulo em Romanos, por isso que ele é citado e lembrado em Hebreus, porque é um homem que creu contra a esperança. Aos 75 anos de idade, ele estava em pleno vigor, implantando sonhos, fazendo arrojadas caminhadas, aceitando os grandes desafios. E eu quero dizer para você, se Deus vai usar as pessoas de 75 anos, imagine os mais novos. Deus vai usar a todos nessa igreja. Deus vai usar pessoas, famílias, projetos. Não há tempo perdido para Deus, não há tempo passado para Deus, não há idade para Deus chamar você. Você pode ter 75, 80, 90, pode ter 100 anos. Não desista de você. Deus acredita em você. Comece um novo projeto na sua vida hoje. E no ano que vem, no próximo aniversário da missa, vai dizer: mas pastor, se lembra daquela palavra? Deus começou algo novo em mim naquela noite. Deus pode começar algo tremendo hoje. Eu creio nisso. Aqui tem gente jovem, aqui tem gente mais experiente, aqui tem gente de cabecinha branca, gente de cabecinha preta, gente de cabecinha loura. Deus vai usar cada um de nós. Eu fico pensando, quando eu olho para esses jovens e olho para os mais velhos, para o que a Bíblia diz, o livro de Joel fala: quando o Espírito Santo é derramado, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Irmãos, Caleb, eu gosto muito. Caleb, com 85 anos de idade, Deus cumpriu a promessa na vida de Caleb e deu Hebrom para ele, um monte inteiro, uma cidade para Caleb. E eu fico muito encantado com isso. Em Gênesis capítulo 12, 2 diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostro. Sabe o que é isso, irmãos? É sonhos. Deus está chamando você: sai daí da tua casa, sai daí da tua comodidade, sai daí da tua zona de segurança, sai daí da tua zona de conforto. Eu tenho um projeto maior para você. E em ti farei uma grande nação, ou de ti farei uma grande nação. Irmãos, aos 75 anos de idade, Deus começa, e preste atenção nisso: você vai ser pai de multidões. Abraão significa, o nome Abraão significa pai de muitas nações, mas ele não tinha filhos. Como é que uma nação ia surgir de um homem que simplesmente não tinha filhos, 75 anos de idade? Para completar, Deus gosta de coisas impossíveis, a esposa dele era estéril. Preste atenção nisso. Sua idade avançada, a esterilidade da sua mulher nada boa, desde que habitava, era o projeto de Deus. Isso passou-se 11 anos. 75 com 11 dá quanto? 86 anos.
lá em Gênesis 16, agora, você vai só acompanhando aí o raciocínio, ele escolheu os seus próprios métodos. A sua esposa se precipita e simplesmente manda ele ter relações com a sua serva, Agar, e essa dá à luz a Ismael. Esse menino não estava nos planos, nem no projeto de Deus para Abraão, mas foi Sara que se precipitou. E aqui a gente aprende uma outra coisa. Na esperança que não se desespera, nós não podemos atrapalhar os projetos de Deus. Nós não podemos atrapalhar os planos de Deus. Você está esperando há quantos anos a conversão do seu marido, mulheres que estão aqui? Você está esperando há quantos anos aconteceu um milagre na sua vida? Os anos passam e nada acontece na sua vida. Calma, é Deus trabalhando em você para depois trabalhar através de você. Irmãos, Deus não brinca, Deus não demora, tudo com Deus acontece no tempo certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Esse é um dos versículos mais lindos que eu acho. Queridos, o filho da promessa era um desfecho que se adiava a cada ano, mas Abraão continuava crendo contra a esperança, contra as circunstâncias. Cada regra da menstruação da sua esposa era uma desilusão, até que ele parou de contar os dias, ele parou de ser ansioso, e 11 anos depois, Deus havia lhe falado que ainda estava com o projeto dele nos seus sonhos. E aquele filho, Ismael, foi produto da impaciência de Sara, mas não da procura de Abraão. Abraão tinha 100 anos agora, em Gênesis 21. Abraão tinha 100 anos, o corpo de Abraão já estava amortecido. É isso que o autor, Paulo vai dizer aos Romanos, que Abraão, mesmo com o corpo amortecendo, com o corpo, em outras palavras, envelhecendo, com 100 anos, de 75 para 100 anos, já fazia quantos? 25 anos, e a promessa de Deus ainda não estava cumprida na vida de Abraão. Preste atenção nisso. Sara já havia passado o tempo de ser mãe. Hoje as mulheres com 40 anos têm medo já de engravidar. Você imagina uma senhora com 100 anos. O bom senso já dizia, é impossível. A razão já dizia, não pode ser. A fé já dizia, tudo é possível ao que crer. A fé de Abraão se destaca. Abraão esperou 25 anos. Por isso ele foi citado nas Escrituras como um homem que creu contra a esperança. Será que nós temos condições de esperar uma promessa de Deus por 25 anos, irmãos? Eu conheço pessoas que têm orado pelos seus esposos e esposas. Eu me lembro que lá na igreja evangélica de Jaguaribe, pastor Munguba, onde eu vim de lá, nosso irmão querido Paulo Gildo, um homem que se destacou no Fisco Estadual da Paraíba como íntegro, como caráter, se converteu e trazia os filhos para a igreja, 25 anos, vindo para a igreja com os filhos e a esposa em casa. 20 anos depois, essa mulher se entrega para Jesus. Entra pela igreja, chorando, entrega a sua vida a Jesus. Hoje é uma das grandes líderes da igreja. A esperança para o seu marido, irmão. A esperança para o seu marido. A esperança para a sua esposa. A esperança para os seus filhos. Hoje a palavra de Deus diz, não perca a fé, não perca a esperança. Eu sou o Deus que realiza milagres. Continue crendo, queridos. Abraão acreditava que a promessa de Deus não podia falhar. Romanos 4, 20 e 21 diz, não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus,
estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Você crê que Deus é poderoso para cumprir o que ele prometeu? Amém. Então dê a melhor salva de palmas que você pode dar para ele. Glória a Deus! Aleluia! Ele é fiel, Ele cumpre o que diz, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não pode mentir, na verdade Ele não mente. Deus não se engana, Ele não enfraquece. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele ordena, o universo inteiro se rompe para cumprir a sua palavra. Irmãos, preste atenção nisso. Do nascimento até a entrega de Isaac, se passaram 25 anos, 14 anos, depois que Isaac nasce, quando o menino está crescendo, com 14 aninhos de idade, aí Deus fala com ele: Abraão, vem cá, vai lá no monte agora e sacrifica esse menino para mim. Aí você pergunta: pastor, por que Deus faz isso? Irmãos, a palavra de Deus diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Depois que Abraão teve o menino, depois que Abraão teve Isaac, esse sim, o filho da promessa, com 14 anos, ele diz: agora você sobe o monte, Abraão, e me entrega esse menino de volta. E é uma das provas mais lindas que Abraão dá a Deus. E aquele menino vai com o pai, e é engraçado que os comentaristas, todas as pessoas que comentam a vida de Isaac, vai assemelhá-lo à tipificação de Jesus, que ele vai para o cordeiro, ele vai para o caminho da morte calado, sem perguntar nada. A única coisa que ele pergunta é: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está a corda, cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, mais uma vez, dá uma prova de fé e de confiança em Deus e diz: meu filho, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. E eu quero dizer a você que Deus provê isso, irmãos. Ao todo, 39 anos, do dia da promessa até o dia que pede ele de volta. Abraão, de posse da promessa, Deus fala com Abraão, e agora ele iria desistir de tudo? Claro que não. Dá-me o teu filho, ou seja, renuncia agora os teus planos aos meus planos. É muito bom orar, e é muito bom esperar em Deus. Quando a promessa chega, você diz: ai Deus, e agora? Agora vamos submeter os nossos sonhos a Deus. E aí Deus quis o menino de volta, e havia uma paciência tão grande em Abraão, que ele acreditava que a promessa de Deus não poderia ser frustrada. Abraão tinha uma coerência de crer em Deus. A teologia de Abraão era uma teologia maravilhosa, que Deus ressuscitaria até o filho dele, se fosse o caso. Eu estou indo aqui, o Deus que me fez engravidar minha esposa, pensou Abraão, com 100 anos, e essa mulher, a minha esposa, engravidou com 100 anos, por que esse mesmo Deus não pode me dar o meu filho de volta? Ele pode. E Abraão foi confiando em Deus. Abraão cria, irmãos, que nem a morte colocaria limites para o poder de Deus. Quando estava com Deus, a morte não tem a última palavra. Quando nós estamos com Deus, a morte não tem a última palavra. A vida está o poder da vida e o poder da morte estão no poder, no controle e na direção de Deus. Preste atenção nisso. Então, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que você espera, continue crendo que Deus está no controle. Ele está trabalhando em você para depois trabalhar através de você. Não fique impaciente como as pessoas desse século. Não fique com a teologia do imediatismo, querer que Deus haja logo. Não. Deus trabalha de maneira artesanal. Deus trabalha individualmente com cada um. Esse está pronto, esse aqui ainda está se preparando, aquele ali já está pronto, aquele ali eu estou, isso, e Deus vai trabalhando em cada tempo, em cada momento, para glorificar o nome dEle. Segundo lugar, só pode ter uma esperança
quem não se desespera, aquele que descansa na providência divina. Repita comigo: providência divina. A providência é de Deus. Quando um pai, uma mãe, um tio, um irmão, um pastor, alguém faz uma provisão, não são eles fazendo, é Deus agindo através das nossas famílias, ou através de pessoas que nós conhecemos. Agora, nós vamos aprender um pouquinho com a esperança, a crer contra a esperança, com a vida do filho de Abraão, Isaque. Vamos lá para Gênesis 25 agora, por favor. Gênesis 25. Isaque esperou 20 anos o nascimento dos seus filhos também. Olha só como as coisas vão passando por Deus e vão glorificando a Deus. Gênesis 25, 19 diz: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel. Interessante, né? 40 anos. Os jovens hoje se desesperam com 25 anos, com 30 anos para casar. Isaque casou aqui com 40 anos, gente, amém? Há esperança para vocês, amém? Eu creio. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, por ela ser estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Verso 22. Os filhos lutavam, veio 2. Quem quer engravidar hoje, eu vou orar para a moça engravidar. E a moça casada, viu, gente? As mulheres casadas. Lá na minha igreja eu tenho uma fama de orar e as mulheres engravidam rapidinho. Quem sabe essa unção está aqui hoje? Quem sabe? Os filhos lutavam no seu ventre. Irmão, preste atenção na palavra, irmão. Então disse: se é assim, que viva eu. E consultou ao Senhor. Respondeu o Senhor: 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. Verso 24. Cumpridos os dias para dar à luz, que se achavam os gêmeos no ventre. Verso 25. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso se chamava Esaú. Depois, verso 26, nasceu o irmão, segurando no calcanhar do seu irmão, por isso lhe chamaram o nome de Jacó, significa enganador. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca deu à luz. Irmãos, você sabe fazer conta? Acaba casou com 40, veio ter os filhos com 60, passou quantos anos? 20 anos. Então preste atenção, que tudo com Deus demanda tempo, demanda trabalho, demanda preparo, demanda capacitação. Deus vai trabalhando ao longo dos anos. Ensina, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Preste atenção nisso, irmãos. A Bíblia diz que Rebeca, sua mulher, era estéril. Para começar, Deus gosta de coisa impossível. E ele orou por ela todos esses 20 anos. Quantas noites ele orou por Rebeca? Você imagina aí um casal e aquele homem dizendo, sabia que a promessa do seu pai, que ele seria pai de multidões e através dele seria uma multidão também ia crescer. E agora, quantas vezes ele orou, adiando esse problema e dizendo: Deus, por favor, faz a minha esposa ter filhos. Quantas vezes Satanás apareceu na vida de Isaque para dizer: Isaque, deixa de besteira, de crer na promessa de Deus, isso foi para teu pai. E sua mulher é estéril, já passou 20 anos. Às vezes o diabo vem, irmãos, com pensamentos para fazer a gente desistir dos nossos sonhos. Quem está me entendendo aí? Preste atenção nisso. Deus está falando com você hoje. Quantas vezes Isaque orou, quantas dúvidas surgiram no seu pensamento, mas pela sua perseverança, Deus enviou suas orações e curou a Rebeca, e ela engravidou de gêmeos. Alguém pode dar glória a Deus aí, irmão? Você tem paciência para orar por uma cura e esperar 20 anos? Isaque orou por Rebeca, mas Deus passou 20 anos para responder isso. A gente ora hoje
E já pergunta, né? E aí, irmão, foi curado? Não deu tempo nem o cara crer no negócio, já perguntou. Para uma visitação de Deus em sua casa, você está esperando há quanto tempo? Você tem tido paciência de orar pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, pelos seus filhos, há quantos anos? Isaac teve paciência para resolver conflitos com os filisteus, e olha que isso durou. Abra aí um pouquinho, passa só o capítulo para frente, Gênesis 26 agora. Só para você ter uma ideia como era o relacionamento de Abraão com Deus e agora de Isaac com Deus. Olha só como é que esse menino sai, como é que o DNA dele é. Se Mazinho estivesse aqui agora, ia gostar disso. Olha o DNA de Isaac, como é parecido com o seu pai. Gênesis capítulo 26, do 16 em diante, diz uma história, e olha como Deus dá sabedoria a Isaac para resolver. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e comprou no vale de Gerar, acampou no vale de Gerar, e onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai havia lhe dado, havia posto. Cavavam os poços de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente, onde o menino botava a mão ou ia atrás, Deus abençoava. Verso 20. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, ou seja, confusão. Esta água é nossa, disse eles, os filhos de Gerar. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então, cavaram outro poço, e também por causa das contenderam, e por isso recebeu o nome de Sitina. Sitina, alguma coisa assim, né? Depende da versão aí. Partindo dali, cavou ainda outro poço, por esse, e também contenderam, e chamou esse poço de Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaram na terra. Presta atenção nisso. Dali subiu para Betseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão. Olha que coisa linda. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Irmão, preste atenção nisso, irmãos. A bênção de Deus que estava em Abraão vem para Isaac. Isaac agora tem os seus primeiros conflitos, e simplesmente o que é que Isaac faz? Quando a bênção de Deus chega, começa a abrir os poços, e simplesmente o povo dos filisteus, de Abimeleque, começa a perseguir e a tomar os poços. Isaac cavava os poços, os filisteus tomavam, enchiam de terra. Isaac cavou 3 poços, em vez de brigar pelos poços. Eu acho lindo isso aqui. Deus o fez prosperar, porque em vez de brigar por seus direitos, ele aprendeu a sofrer o dano. A Bíblia diz que quando você faz assim, Deus reconcilia você com seus inimigos. Os inimigos de Isaac o procuraram para se reconciliar com ele, vendo que ele era um homem abençoado por Deus. Você tem paciência para evitar os conflitos? Para resolver os conflitos da sua vida? Para perdoar aqueles que fazem danos a você? Ah, queridos, para ser citado nas Escrituras como foi Abraão, esse homem precisava ter um diferencial de esperança, de fé e, sobretudo, de paciência. Nós precisamos esperar 10 anos, 20 anos, eu não sei.
A minha está começando agora. 15 anos e olha só a misericórdia de Deus. 15 anos e olha só o que Deus já fez. Irmãos, nós podemos contar as bênçãos e olhar e projetar dentro dessa perspectiva como essa igreja vai chegar a 10 mil membros. Quando cada líder de célula, quando cada discipulador, quando cada crente trabalhar em Deus, esperar em Deus, ser amadurecido pelo Senhor, e no tempo de Deus, isso vai florescer. São como essas rosinhas que estão aqui, ó, são artificiais elas, né? Mas vamos supor que aqui estão apenas as sementes, por debaixo da plantação, as sementes. E Deus, quando der o tempo certo, vai germinar, vai multiplicar, e vai multiplicar, e vai multiplicar, e vai multiplicar, a 100 por 1, a 1 por 1000, a 1 por 10 mil, e Deus vai fazer crescer. Mas é preciso esperar. Se você meter a mão na semente antes da hora, ela vai estragar. E outra coisa, o detalhe da semente é que ela tem que morrer. Jesus disse que a semente não morrendo não pode dar fruto. Enquanto você estiver cheio de si, não dá para Deus trabalhar. Quando você morrer, quando você se humilhar, a gente vai ver aqui outros exemplos, preste atenção nisso. Isaac esperou 20 anos para que Jacó voltasse para casa. Já notou que o negócio aqui é tudo 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eu fico, meu Deus. Gênesis 31, 41 diz: 20 anos permaneci na casa, 14 anos servi as 2 filhas, e 6 anos por um rebanho, 10 vezes me mudaram o salário. Ou seja, Jacó foi mexido com tudo. Os filhos de Isaac. Isaac morreu com 180 anos, lá em Gênesis 35 diz, irmãos, foram os dias de Isaac velho, farto de dias, e expirou Isaac e morreu sendo reconhecido pelo seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Preste atenção nisso. Há quanto tempo você espera para a volta do seu filho para casa? Há quanto tempo você espera a conversão dos seus filhos? Há quanto tempo você espera o seu marido se converter ou a sua esposa voltar para casa? Fica tranquilo aí, Deus vai voltar, ou melhor, Deus vai fazer ele voltar. Isaac esperou 20 anos a reconciliação de seus 2 filhos, porque esses meninos brigaram, vocês conhecem a história, houve um conflito, a mãe deles, Rebeca, não teve sabedoria de lidar com os meninos, e mentiu, enganou Isaac já na sua velhice. Há quanto tempo você espera por um lar? Você jovem, você moça que diz, eu não vejo a hora de me casar e sair de casa. Calma, calma, Deus tem o tempo certo. Não adianta sair de casa para se casar só para sair da casa dos pais. Deus tem um projeto para você. A casa é o nosso centro de treinamento. Nós precisamos aprender a depender dos pais, para depois aprender a depender de Deus. Por que os filhos rebeldes nunca prosperam, diz Efésios? Porque eles não se submetem aos pais. E o segredo está lá em Efésios 6:1. Obedecei aos vossos pais no Senhor, para que se multiplique os seus dias na terra. É simples. O poder de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus vem sobre aqueles que são submissos. Terceiro e último lugar, só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê nas grandes transformações. Preste atenção nisso. Aquele que crê nas grandes transformações. Vamos sair agora, já falamos de Abraão, já falamos de Isaac, agora vamos para Gênesis capítulo 47, por favor. Verso 28, e agora vamos falar de um rapazinho chamado Jacó, aquele que eu citei ele aqui já. Jacó viveu na terra, diz Gênesis 47, 28, do Egito, 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147 anos. Presta atenção agora. Jacó, o neto de Abraão,
foi para o Egito com 130 anos para reencontrar José, que estava lá servindo a Faraó. Quando Jacó foi para o Egito, José tinha apenas 37 aninhos. Portanto, quando José nasceu, Jacó já tinha 93 anos e Jacó ficou em Padã Arã, na casa de Labão, durante 20 anos. É interessante essa história de Jacó, porque 14 anos ele serviu o sogro para se casar com Raquel. Só que não casou com Raquel, casou com Lia. Quem sabe a história. Aí depois o sogro dele, muito esperto, porque, não, você me serve mais 7 anos, e eu lhe dou a outra menina. Meu amigo, acaba para esperar isso. E eu fico pensando o seguinte, ele casou-se com Raquel, a amada dele, com 73 anos, esperou ela. E eu fico pensando hoje, Jesus, nessa geração, que os meninos com 25 anos, as meninas com 25 anos estão desesperadas. Pastor, vai que eu vou casar quando? Tenha calma. Deus vai mandar seu príncipe encantado. Deus vai mandar a sua bênção. Presta atenção nisso. Tem gente que com 35 anos já está desesperado, irmãos. Jacó namorou 1 mês e ficou noivo 7 anos, para depois se casar. Ele nos ensina que devemos ter paciência na maneira de amar. Jacó nos ensina que o amor é um investimento para a vida toda. Ou seja, quando você ama uma pessoa, esse amor merece um investimento da sua toda a vida. Jacó esperou 20 anos para que a ira de Esaú se abrandasse. Olha só, eu fico pensando, meu Deus, tantos anos se passam para que o projeto de Deus aconteça, e a gente está vivendo nessa loucura aqui, das coisas acontecerem imediatas. 20 anos ele teve problema com seu irmão, talvez você está tendo um problema com o seu irmão, com o seu pai, não sei, talvez você está esperando uma reconciliação. Há quanto tempo você espera por um conserto na sua casa? Uma coisa Jacó fez, e ele reconciliou-se com seu irmão. Primeiro ele se humilhou, depois ele desistiu de continuar brigando, e quando ele morre em paz, porque ele tem se reconciliado com Esaú. E eu fico pensando, irmãos, José, filho de Jacó, é vendido pelos seus irmãos, e 22 anos é o tempo que ele passa entre servir a Potifar e ser preso, até chegar no Egito, para Deus trabalhar nele, e começar a trabalhar nele. E eu fico pensando, agora o filho reviveu e renasceu, e Deus traz José para a vida de Jacó de volta. Há quanto tempo você espera uma reconciliação da sua família? Eu quero convidar a Valdir para estar aqui no teclado, a gente está encerrando, e eu quero fazer um fechamento aqui, para a gente orar por você hoje à noite. Eu não sei como é que você está, eu não sei como é que você espera as promessas de Deus, eu não sei quantos pregadores e o que eles pregaram aqui, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, Deus colocou essa palavra no meu coração hoje à noite. Eu creio, irmãos, demais, que Deus fala, que através de uma palavra de Deus tudo pode mudar. Pastor Ronaldo Lidório costuma dizer uma coisa: se sem Deus não há esperança para nada, com Deus todas as coisas podem acontecer. Se sem Deus não há cura na sua casa, com Deus pode haver cura. Se sem Deus não há esperança para a sua vida, em Deus todas as esperanças podem acontecer. Se sem Deus não há esperança para o seu casamento, com Deus todas as coisas podem acontecer. Há um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Talvez a sua já tenha morrido, mas hoje Deus pode fazer vida aos seus sonhos. Deus pode vivificar quem está morto.
Mas se crê no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, há uma esperança para você, que você não se desespera esperando por ela. Essa esperança vivifica quem está morto, chama à existência as coisas que não existem, faz que com a mulher estéril seja mãe de filhos, que pode fazer o impossível acontecer. Faça como Abraão, irmãos, espere em Deus, e ainda que contra a esperança, contra as circunstâncias, contra as adversidades, continue crendo em Deus. No tempo de Deus, Ele vem ao seu encontro, Ele vem ao seu socorro. Há duas coisas que Deus não falha, tenha certeza disso. Primeiro é quanto a si mesmo, Ele é Deus, Ele não muda. E depois quanto às suas promessas, Ele nunca deixou de cumprir nenhuma delas. Se Deus falou que essa igreja vai florescer, ela vai florescer. Se Ele falou que essas células vão multiplicar, Ele vai fazer multiplicar. Se Ele falou que os discípulos vão multiplicar, Ele vai fazer. Queridos, você, esposa, ainda pode ver o seu marido convertido, há esperança. Você, pai, pode ver o seu filho reconciliado com Deus, pode, tenha calma. Você, moça, ainda pode esperar um lar abençoado e um casamento, pode. Tenha calma, tenha paciência. Deus está trabalhando e preparando seu marido, está preparando sua esposa, meu jovem. Você trabalha e está desempregado, tenha calma. Deus está preparando novas portas para você. Você é um cônjuge que está com seu casamento quebrado, rachado, cheio de fissuras, tenha calma. Deus está providenciando o dia do conserto, da restauração. Ah, pastor, mas o meu amor acabou. Não tem problema, Deus faz nova todas as coisas. Deus traz à existência aquilo que não existe. Ah, Senhor, dá-nos a segurança que as tuas promessas não caducam, mas são fiéis e verdadeiras. Livra-nos de cair no erro de Sara, de querer ajudar Deus. De querer ajudar Deus. Não faça isso. Deixe as coisas fluir. Espere na palavra. Espere em Deus, que Ele vai agir com provisão na sua vida. A Bíblia diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então, para que essa angústia, irmão, com o tempo? Para que essa ansiedade? Deus é agora, é esse ano, tem que ser. Calma. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor que pode. Ele é o Senhor que abre portas onde ninguém abre. Também Ele é o Deus que fecha portas. Ah, queridos, uma palavra tua pode mudar todas as coisas, Deus. Uma palavra de Deus pode mudar todas as coisas. Num culto, Deus pode fazer muitas coisas. Então baixa a sua cabeça.